Olá, tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. Conforme nós combinamos, eu estou aqui para gravar para vocês a correção das aulas de História Geral, capa 5, aulas 18 e 19. Então, vamos lá, eu vou comentar primeiro os exercícios do capa e depois os exercícios das TMs, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro exercício é um exercício da PUC de Minas Gerais, o chamado socialismo científico, formulado por Marx e Engels no século XIX, propunha a superação do capitalismo pela ação revolucionária dos trabalhadores aglutinados em torno da Internacional Socialista, alternativa A, portanto. A segunda questão é uma questão do Mackenzie São Paulo. Para nós, a autoridade não é necessária à organização social. Ao contrário, acreditamos que ela é sua parasita, que impede sua evolução e utiliza seu poder em proveito próprio de uma certa classe que explora e oprime as outras. Enquanto houver harmonia de interesses em uma coletividade, enquanto ninguém quiser ou puder explorar os outros, não haverá marca de autoridade. A respeito da doutrina professada por Enrico Malatesta, o correto é afirmar que a alternativa correta é a alternativa C. Considera que o Estado e a propriedade privada são a fonte de todos os males sociais e devem ser substituídos por uma sociedade de homens livremente associados, sem leis codificadas, sem polícia, sem tribunais ou forças armadas. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, vamos lá para as TMs. A TM pede o seguinte, capítulo 18, exercícios 3, 5, 8 e 9. Então, vamos comentar o exercício 3. Então, olha só. Nassau Sênior, economista de renome, passou por Manchester em 1837 e assim descreveu o que viu. Num lugar encontramos toda uma rua seguindo o curso de um canal, porque dessa forma era possível conseguir porões mais profundos sem o custo de escavações, porões destinados não ao armazenamento de mercadorias ou de lixo, mas à resistência dos seres humanos. Nenhuma das casas dessa rua esteve isenta da cólera. A média de vida era determinada pelo lugar onde se morava. Segundo os relatórios do Dr. P.H. Holland, que realizou uma investigação em um subúrbio em Manchester em 1844, quando verificamos ser a taxa de mortalidade 4 vezes maior em algumas ruas do que em outras e 2 vezes maior em grupos de ruas do que em outros, não podemos deixar de concluir que multidões de nossos irmãos, centenas de vizinhos próximos, são anualmente destruídos por falta das precauções mais simples. O relatório alude, e a resposta correta para essa questão é a alternativa A. Aos efeitos sociais da industrialização, com a formação de bairros operários, onde as condições de habitação e higiene eram precárias, ok? O próximo exercício dessa tarefa mínima é o exercício de número 5, e ele está bem aqui, lê a frase a seguir, sobre a Revolução Industrial. Suas mais sérias consequências foram sociais. A transição da nova economia criou a miséria e o descontentamento, os ingredientes da revolução social. Assinale a alternativa correta sobre os movimentos dos trabalhadores na Inglaterra que manifestaram seu descontentamento com os efeitos da Revolução Industrial do século XIX. A alternativa correta para a questão de número 5 é a D de dado. O cartismo foi um movimento importante na década de 1830 e reivindicava o direito de voto para os trabalhadores, e eles faziam isso através de cartas para as autoridades, daí vem o nome cartismo, tá? A próxima questão é a questão de número 8, vamos localizá-la aqui, 6... 7, a 8, ela está bem aqui.
do nosso lado direito, uma questão da Unicamp. Eu vou ler para vocês. A história de todas as sociedades tem sido a história das lutas de classe. Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia conquistou a soberania política no Estado moderno, no qual uma exploração aberta e direta substituiu a exploração velada por ilusões religiosas. A estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam sua consciência. As proposições dos enunciados anteriores podem ser associadas ao pensamento como alternativa correta para essa questão de número 8 é a alternativa B, materialismo histórico, que concede a história a partir da luta de classes e da determinação das formas ideológicas pelas relações de produção. Por que o materialismo é histórico para o Karl Marx? Materialismo porque a relação das pessoas na sociedade se dá em torno dos bens materiais, das condições de produção. E é histórico porque tem sido assim desde a antiguidade, ok? E a questão de número 9, vamos chegar nela aqui, uma questão da Unesp. A condição essencial da existência e da supremacia da classe burguesa é a acumulação de riqueza nas mãos dos particulares, a formação e o crescimento do capital. A condição de existência do capital é o trabalho assalariado. O desenvolvimento da grande indústria socava o terreno em que a burguesia assentou o seu regime de produção e de apropriação dos produtos. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Entre as características do pensamento marxista, é correto citar a alternativa B, o princípio de que a história é movida pela luta de classes e a defesa da revolução proletária, ok? Vamos agora aqui para a aula de número 19, Revoluções Liberais e Nacionalismo. Então, vamos lá, exercícios, um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assinale com V ou F as afirmações abaixo. Então, primeiro, a origem desse conflito foi o levante espanhol anti-absolutista em 1848. Falso. A principal meta dos revolucionários foi o restabelecimento do absolutismo nos países europeus. Falso. A Santa Aliança e o Congresso de Viena tinham o objetivo de restabelecer o absolutismo. Os revolucionários tinham o objetivo de acabar com o absolutismo. Outra, os revolucionários foram extremamente heterogêneos, representando ideologias de setores sociais diversos. Verdade, tinham pessoas com ideologia socialista, pessoas com ideologias liberais, mais conservadoras, todos lutando lado a lado. A outra, os efeitos dos conflitos foram sentidos inclusive no Brasil, como demonstra a revolta da Praieira, ou Revolução Pernambucana. Portanto, a alternativa correta é a D de dado. As duas primeiras afirmativas são falsas, as outras duas verdadeiras, ok? Outra questão. A razão mais profunda do naturalismo foi a experiência política da geração de 1848. O fracasso da Revolução, a repressão à ascensão de Luís Napoleão, uma torva experiência que obrigou os escritores a uma concentração nos fatos, a um enfrentamento com a realidade, a mais rigorosa objetividade no plano artístico e no plano ético, a solidariedade social e ao ativismo político.
No contexto histórico da geração de 1848, a França tornou-se palco inicial e de expansão de revoltas em toda a Europa, que enfraqueceram definitivamente os movimentos. D. Conservadores que procuravam restaurar o antigo regime desde o Congresso de Viena. Ok? E agora, como tarefa mínima, a gente tem aqui os exercícios 1, 3 e 5 do capítulo 19. Vamos chegar, então, ao capítulo 19. Olha só, ele começa aqui. E a gente vai fazer exercício número 1, exercício que tem aqui o quadro do Delacroix, Eugène Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Nós já comentamos sobre este quadro, e olha, ele é famosíssimo, ele cai muito nas provas que vocês vão fazer, então é importante que vocês consigam fazer uma análise dele, certo? Observe a obra do pintor Delacroix, intitulada A Liberdade Guiando o Povo, de 1830, e assinale a alternativa correta. A alternativa correta para esta questão é a C. O quadro mostra tanto o ideário da Revolução Francesa, reavivado pelas lutas políticas de 1830 na França, quanto a posição política do pintor, certo? Próxima questão é a questão de número 3. Vamos lá. Vamos lá. A 3 está bem aqui. Ao longo do ano de 1848, o continente europeu passou por uma série de revoluções, configurando um momento que muitos historiadores vieram a denominar Primavera dos Povos. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que a alternativa correta para a questão de número 3 é a B de bola. Este conjunto de revoluções de caráter liberal e nacionalista foi iniciado com demandas por governos constitucionais e, ao longo do processo, trabalhadores e camponeses se manifestaram contra os excessos da exploração capitalista. Ok? E a próxima e última questão é a questão de número 5, uma questão da FGV. A comuna é, assim, um órgão executivo e legislativo ao mesmo tempo, onde os poderes não estão divididos, mas sim descentralizados. Nasce como prefeitura e age como tal, mas acima dela nada existe. A comuna toma funções próprias do Estado centralizador e, ao projetá-lo em uma dimensão municipal, converte-se de fato em uma reformulação fundamental da relação entre o poder e a sociedade. Seria o governo dos produtores, a República do Trabalho. A partir do certo e do que se sabe sobre a comuna, é correto afirmar. A alternativa correta para a questão de número 5 é a C de casa. A Comuna de Paris nasceu como uma municipalidade em 1871, visou transformar as funções do Estado em um pacto comunal que destruiu forças políticas contra o trabalhador baseadas nas relações de solidariedade. Foi derrotada. Ok, meus queridos e minhas queridas? Opa! Então é isso, gente. Por enquanto é só. Beijinhos e a gente vai se falando nas nossas aulas. Tchau!